dentre várias coisas que nós falamos sobre o reino de Deus, eu quero relembrar rapidamente. Abra João capítulo 3. Nós precisamos compreender que o reino consumado é toda a presença de Deus entre os homens, como Apocalipse capítulo 21, verso 3. O reino, ele é inaugurado, ele é desenvolvido e ele é consumado. E a consumação do reino, em Apocalipse 21, é a presença de Deus, é Deus tabernaculando com o homem de novo, assim como era no Gênesis, assim como era no Éden, tudo novo de novo. Toda aquela realidade de Gênesis 1 e 2 está retornando para a terra. Isso está em Apocalipse 21 e 22. Eu já mencionei com vocês e eu quero relembrar isso bem rápido. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 são os 4 capítulos mais importantes da Bíblia. Me pergunte por quê? Porque Gênesis 1 e 2 é antes do pecado. Esses capítulos não estão manchados pelo pecado do homem. E Apocalipse 21 e 22, gente, é após a erradicação do pecado. São os 4 capítulos limpos do pecado do homem nas Escrituras. Quantos entendem? Digam sim. E você vê que esses 4 capítulos, os 2 primeiros e os 2 últimos, eles convergem e mostram com clareza o propósito eterno de Deus. Em Gênesis 1 e 2, tem um lugar, o Jardim do Éden, um santuário. Em Apocalipse 21 e 22, tem um lugar, a Nova Jerusalém, é o mesmo santuário. O jardim está no centro dela, você pode ler a sua Bíblia. Em Gênesis 1 e 2, no centro desse santuário que é o jardim, está a árvore da vida. Em Apocalipse 21 e 22, no centro da cidade, que tem uma praça, que é o jardim, está a árvore da vida. Em Gênesis 1 e 2, Deus está na terra tendo comunhão com o homem. Em Apocalipse 21 e 22, no reino consumado, Deus está na terra tendo comunhão com o homem. A Escritura diz: eis aí o tabernáculo de Deus, pois com os homens habitará. Em Gênesis 1 e 2 há um casal, Adão e Eva. Em Apocalipse 21 e 22 há um casal, Cristo e a igreja. Então qual é o propósito de Deus? O reino consumado, ele é inaugurado, desenvolvido e consumado. Diga assim: Jesus ensinou sobre a inauguração, a dimensão e a consumação do reino de Deus. Reino consumado, Deus entre os homens, plenitude de alegria, plenitude de comunhão. Ok. O homem peca, é expulso desse lugar. Deus segue com a proposta primeira de habitar com os homens. Como Deus vai fazer isso? Ele vai levantar uma nação. Diga nação. Uma nação não é um lugar geográfico. Uma nação é uma descendência. O que constitui uma nação? Todas as pessoas que nasceram de um mesmo progenitor, patriarca. Quem me entende? O que é a nação? São os filhos de um mesmo pai. Isso biblicamente se chama nação. Deus está procurando uma nação. Agora, essa nação vai se tornar uma nação sacerdotal. Diga nação sacerdotal. E esses sacerdotes têm como função específica atrair o reino de Deus para a terra, a vontade de Deus plena na terra como é no céu. Agora, nesse diálogo, João capítulo 3, Nicodemos vem até o Senhor e diz para ele no versículo 2, diz assim: este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, diga nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele disse então: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode, diz para mim a palavra, não pode entrar no reino de Deus.
O que Jesus está falando? Que Deus está querendo levantar um novo tipo de gente, uma nação, todos aqueles que são gerados de uma mesma paternidade. E essa nação recebe de Deus uma função especial, o sacerdócio. E essa função tem um único objetivo: atrair toda a realidade do reino, para que o reino que foi inaugurado, que está sendo desenvolvido, seja consumado. Qual é essa realidade? Deus habitando entre os homens. Agora, qual é a necessidade? Que você nasça de novo, nasça da água e nasça do Espírito. Para quê? Para pertencer à nação sacerdotal. Vamos começar do começo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Deus está fazendo a mesma coisa sempre, desde sempre. E o que é essa coisa? Deus está levantando um homem coletivo. Esse homem coletivo é chamado de nação. E essa palavra nação, eu disse à tarde, em hebraico é kahal. Diga kahal. Kahal são todos aqueles que foram gerados de uma mesma paternidade. Então você tem Deus gerando Adão. Adão não era um único homem. Olha que coisa fantástica. Então Adão gera 2 filhos. Quais eram os nomes dos 2 primeiros filhos de Adão, gente? Caim e Abel. Qual era a função que Deus deu para Adão? Você está em Gênesis 4, só abre os textos que eu pedirem. Gênesis 2,15. Cultivar e guardar. Diga cultivar e guardar. Essa é a função desse homem coletivo, desse carral, dessa nação santa. A propósito, marca sua Bíblia em Gênesis aí, eu pedi, abre Êxodo 19. Êxodo 19, então Deus, aí já é milhares de anos depois da queda de Adão, Deus pega a nação, a descendência, a gente já vai chegar aqui, encontra com eles pela primeira vez quando ele os tira do Egito, ele os salvou, eles nasceram de novo pelo sangue. E ele diz no versículo 5: agora pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e nação santa. Qual é o interesse de Deus? Uma nação, um carral. O que é um carral? Um homem coletivo. Todos aqueles que nasceram de uma mesma paternidade. Eu estou insistindo nisso. Volta em Gênesis 4 agora. Então Adão peca e gera 2 filhos, Caim e Abel. Os 2 filhos de Adão tinham o intuito de retomar o propósito original. Cultivar é a mesma palavra hebraica para culto, é avodá. Culto é trabalho. A ideia bíblica é essa aqui: culto, cultivo, cultura. Então cultivar e guardar. Primeiro ele tinha que cultivar, ele tinha que zelar, e depois ele tinha que guardar, proteger. Essas 2 funções falam primeiro do trato, aí literalmente falando, gente, fala do trato que Adão tinha que ter com a terra e com a criação. A terra você cultiva, os animais e as pessoas você protege. Sabe o que aconteceu ao longo da história? Abandonamos essa função. Mas olha o que diz Gênesis 4, versículo 2: e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi, leiam para mim, gente, a função de proteger os animais e, por sua vez, as pessoas. E Caim foi lavrador da terra, a função de cultivar. O que você tem? Escute. O que você tem nos 2 filhos de Adão que pecou? A chance da retomada do propósito. Só que você conhece a história. Caim mata seu irmão
e mata com isso a função, a mentalidade de proteção, e abandona a sua função de cultivar e se torna um explorador. Olha só, então o que tudo isso gera? Olha o que diz Caim mata Abel, você sabe a história. Cadê teu irmão? Eu não sou tutor dele, eu não tenho que proteger ele. Abandonou a função. E aí ele deixa a sua função de cultivar. Olha o que diz Gênesis 4:17. Quem está comigo, diga assim. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, que não é o Enoque que você sabe da Bíblia, o Enoque legal. E edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho. Segura uma coisa, eu vou acelerar, vou fundo. Caim deu início à mentalidade de exploração e de usurpação. Todas as nações da terra foram edificadas sobre o mesmo princípio. E Judas, isso aqui é alto, tá, irmão? O pastor Tiago diz que pode ir fundo com vocês. Judas, na sua epístola, diz para termos cuidado com o caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Derrama sangue inocente, explora a criação, edifica uma cidade. A história de todas as nações do planeta Terra. Eu disse todas. Como o Brasil começou? Alguém veio aqui, derramou sangue inocente, explorou todos os recursos, não cultivou, usurpou, não protegeu e edificou uma nação. Deus perdeu o seu plano? Até aqui parece que sim, mas claro que não. Ele ainda tem uma carta na manga, graças a Deus, aleluia. Isso envolve eu e você. Gênesis 5, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, diga homem e mulher. Você vai entender, eu disse duas coisas. Deus está fazendo a mesma coisa sempre, desde sempre. O que ele está procurando? Um homem coletivo. O que é esse homem coletivo? Uma nação, um carral. O que é o carral? São todas as pessoas que foram geradas de uma mesma paternidade. Ok? Homem e mulheres criou, os abençoou e chamou o seu nome Adão, que é a palavra para homem. Não, peraí. Verso 2, homem e mulher os criou. Olha, está plural, não tem só uma pessoa ali. Os abençoou, plural, e chamou o seu nome Adão, porque Adão é o homem coletivo. Ele é plural, não é uma pessoa, são várias pessoas que nasceram de uma mesma paternidade. A ideia bíblica de nação. Esse é o princípio do reino. Só que olha o que acontece. Deus chamou de Adão, é o homem coletivo, é a nação de Deus, os que nasceram de uma mesma paternidade, no dia em que foram criados. Versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho. Cara, que bagulho louco. A história de Caim e de Abel sai de cena. Olha que parada louca, Deus está querendo mostrar algo. Sai de cena. Deu zica ali, as funções foram abandonadas e a mentalidade, a natureza se perdeu. Mas Adão gerou um outro filho, o Adão coletivo. Gerou um filho, só sobre ele é dito assim: a sua semelhança, conforme a sua imagem. Gerou Sete, e o que Sete era? A imagem e semelhança do Adão coletivo, do homem que tem a natureza de Deus. Mesmo tendo pecado, havia nele ainda a semelhança e a imagem de Deus. Gerou Caim e Abel, deu zica, mas ele gerou um filho, a sua imagem e semelhança. Não Caim, não Abel, Sete. Por quê? Porque você vai ver algo sendo construído. Duas cadeias, uma cadeia, dois DNAs.
uma cadeia celestial e uma cadeia terrena. Um DNA do céu e um DNA da terra. Paulo explica melhor isso em 1 Coríntios, eu não vou lá hoje. Você vai entender. Tudo que você está falando tem a ver? 7 vai gerar um outro cara lá no versículo 18. Chama Enoque. Alguém lembra do Enoque? Agora é aquele Enoque. 7 gera Enoque. Olha a cadeia, olha o DNA do céu. O DNA da terra a gente já vem aqui. Olha o DNA do céu. Adão, o homem coletivo, a nação, não um homem, várias pessoas que são geradas de uma mesma paternidade. Adão, 7, Enoque, ali é nível hard. Deus gostou tanto que botou Enoque de novo dentro do jardim. É pira. Adão Deus expulsou, mas Enoque, Deus gostou tanto que Deus falou, você pode voltar, entra de novo. Mas Enoque já tinha gerado descendência, senão Deus não tomava para si. Ele viveu uns tantos de anos, diz a Bíblia, mas gerou descendência. Aí gerou descendência, Deus falou, Enoque, eu e você, cara, você e eu, né? Uhum. Ah, vem aqui de uma vez, para com esse negócio. Querubim, tinha um querubim na entrada do jardim. Dá espaço que Enoque vai voltar. Enoque, versículo 29, dá um look em quem ele gera. A quem chamou Noé, da zica em Noé, pipocou todo mundo, mas tinha Noé. Aí o que acontece? Olha só o que diz versículo 5 de Gênesis 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração, mas havia um homem com o DNA do céu ainda. Ok? Olha o que diz versículo 8. Quem está comigo diga assim. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha isso aqui, verso 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em toda a sua geração. Meu Deus! E andava com Deus como seu antepassado Enoque, como seu antepassado 7, como Adão quando andava com Deus no jardim. Escuta uma coisa, por que a Bíblia diz que Noé era perfeito nas suas gerações, no Gênesis dele, no DNA? Porque ele era um homem na terra, carregando o DNA do céu. Deus olhou, Deus zica, não tem ninguém. Opa, tem um? Então de um homem eu posso fazer de novo um carral. Eu preciso só de um. E aí você vai entender porque Jesus fala em Mateus 24, 36 e 37, que o fim dos tempos é como os dias de Noé. É que ele vai eliminar toda a cadeia terrena, todo o DNA de pecado, e vai deixar homens que têm o mesmo DNA que Noé. Assim como nos dias de Noé. Aí ele fala do quê? Das atitudes dos homens dos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e se separavam. Fica claro duas cadeias a partir de Noé. Cadeia do céu, cadeia da terra. DNA do céu, DNA da terra. Quantos estão comigo? Digam sim. Está bem claro as cadeias. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos. Sem, diga sem. Cão, diga cão. E Jafé. Você tem Adão, gera um único filho à sua imagem e semelhança. 7 Enoque. Enoque, Noé. Noé, Sem e Cão. Cadeia e DNA do céu, Sem. Cadeia e DNA da terra, Cão. Escuta o que vai acontecer. Gênesis 11:11. Quem achou, diga assim. E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. Aí depois você vai ler fulano, beltrano, ciclano. Esses nomes é quase assim, né? Devia ter ciclano, fulano e beltrano, porque ninguém ia achar estranho. Aí olha o versículo 24. Olha, meu Jesus, olha de novo para mim. Adão, um único filho à sua imagem e semelhança. 7
Enoque, Noé, 100, versículo 24. Viveu Naor 29 anos e gerou. Vamos ver se vocês são bem crentes, olha para mim. Adão, 7, Enoque, Noé, 100. Terá, diz para mim quem é o próximo nome na lista. Não lê. Terá foi pai de quem? De quem? Ah, você está de brincadeira. O cara que Deus disse em Gênesis 12: far-te-ei uma grande. Ah, você está maluco, cara. Você está de brincadeira, porque em Gálatas 4 Paulo diz que todos que são da fé são filhos de pai Abrão. Tem muitos filhos. E você entende? Cara, você tá de brincadeira. Há um DNA do céu que ainda não foi corrompido, que chega até você. Abraão, o pai do carral de Deus. O carral de Deus é Israel e todos os gentios que se uniram em Cristo, chamado também de Israel de Deus ou igreja. Uma coisa, um prédio, uma denominação? Não, um tipo de gente que é gerado de uma mesma paternidade e que carrega hoje sobre Joinville o DNA dos céus. Cara, isso aqui é muito louco. Aí você vai ver uma treta aqui, dá umas tretas, aí chega Abraão. Isaac é filho de Abraão? Não, ele é filho de Deus. É só para você entender bem o bagulho que em Gênesis 12 você já esqueceu como Deus está fazendo. Ele dá uma lembrada, ele fecha o ventre de Sara e diz: vou te fazer uma nação poderosa. Eu vou botar o DNA do céu na tua mulher. Não é você, eu que vou gerar. Abraão, Isaac, Israel, Davi, Jesus, a igreja. Abre sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Por que você foi para Efésios? Você está loucão? Sim e não. Sim, porque a gente é loucão. Mas não, porque Efésios é a carta que fala sobre o carral de Deus, a igreja. Qual é o assunto central de Efésios? Igreja é o mistério de Cristo. Aí olha como Paulo sauda esses irmãos. Versículo 3, quem está comigo diga assim. Capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vai para Efésios 5 rapidinho, já vai voltar lá em Gênesis. Isso aqui é bem papapumpa, refrescando a memória só. Paulo começa a falar no versículo 22, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos maridos. Vós maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Olha lá, para a santificar, purificando com a lavagem o que é a água? Palavra, cara. Quantos estão comigo? Sim? Olha só, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí Paulo dá mais umas declarações, e o versículo 32 ele diz assim: grande é este mistério, digo porém com respeito de Cristo e Escuta algo. O que Paulo está falando? Ele sauda os irmãos dizendo assim: Deus nos abençoou em Cristo nos lugares celestiais e nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Diga, antes da fundação do mundo. Aí você pensa, como Deus me abençoou em Cristo, nos lugares celestiais, e como Ele me escolheu nele? No final da carta Paulo explica. Paulo começa a falar de um casamento, e você está crente que ele está ensinando princípios básicos para um casamento feliz? Não, ele diz que estava falando de um mistério que envolvia Cristo e a igreja. Aí ele diz que Cristo se entregou para lavar com água e santificar com sangue e apresentar a si mesmo. O que ele está dizendo tudo isso?
o que ele já disse em 1 Coríntios 15:45, que Jesus é o último Adão, é o último homem que a partir dele foi gerado um povo, uma nação, um carral. Ele diz isso em 1 Coríntios, escuta, o que ele está querendo dizer? Que assim como Eva estava em Adão, quando foi abençoada, a igreja estava em Cristo. Gênesis 1, Deus cria homem e mulher e os abençoa. Gênesis 2, Adão está sozinho. Onde estava sua mulher? Dentro dele. O que Deus faz? Abre Adão e continua gerando do mesmo DNA a sua esposa. Quantos estão entendendo? Aí vem o último Adão. Adão, escuta, Adão, Sete, Enoque, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Israel, Davi, Jesus. Como é que Deus vai tirar esse carral de Jesus? Simples. Jesus cumpre seu plano, ele é o último Adão, vem sobre ele um profundo sono de 3 dias, igual sobre o primeiro Adão, e Deus fala para um soldado: pega a lança, abre a costela do último Adão, eu vou tirar o carral de dentro dele. Sai água e sangue, o mesmo de Efésios. Sangue santifica, água purifica, está limpando do pecado e está gerando um tipo de gente que nasceu do alto. Cara, eu não estou falando de atitude, você vai entender, eu estou falando de natureza. Não é sobre termos as mesmas atitudes de Jesus, é que nós temos a mesma natureza dele, o DNA do céu. E é por isso que se alguém não tem, tem que nascer de novo. Olha o que diz, então Gênesis 10, reforça o que já vínhamos falando. Verso 1, estas pois são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Versículo 6, os filhos de Cão, os filhos do Cão são Cuxi, não importa. Versículo 8, Cuxi gerou por favor, eu preciso que você entenda isso. Sabe o que acontece? Olha só, versículo 8 de novo. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Versículo 10, e o princípio do seu reino foi... O que foi o princípio do reino deste homem descendente de Cão e com o DNA de Caim? O que é Babel, Tiago? É uma cidade, uma torre, que nada mais é do que a extensão de um homem. Nimrod, que nada mais é do que a geração do primeiro homem que derramou sangue inocente, explorou a terra e edificou uma cidade. Caim. Olha qual é a característica de Caim. Volta em Gênesis 4, rapidinho. Versículo 16. E saiu Caim da presença do Senhor. O 17 diz que ele edificou a cidade. Sabe qual é o caminho de Caim? A rota de todos aqueles que saem da presença do Senhor. Tudo que eles irão fazer será baseado em exploração e usurpação. Eu disse tudo. Toda a vida desse tipo de gente, você vai entender, é governada por usurpar e explorar. Nós estamos falando de atitudes consequentes de uma natureza, o DNA da terra. O que Jesus disse para Satanás quando repreendeu Pedro? Para trás de mim, Satanás, você só cogita das coisas do demônio. Sim? Das coisas dos homens. O nosso problema não é Satanás, é o DNA do homem.
que você tem que entender? Eu não inventei isso aqui. Babel é uma cidade que é resultante da natureza de alguém. Nimrod e Caim. Sabe o que Babel vai virar na Bíblia? Uma nação. Babilônia. O cara era tão tralha que ele não só... Olha ali. O princípio do seu reino foi Babel. Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Dessa mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive. Meu Deus, vai virar desgraça nível hard. O que são cidades e nações? São meramente pessoas que têm um estilo de vida que foi gerado a partir de abandonar a presença de Deus, seu chamamento original para cultivar e proteger, e viver uma vida de usurpação e exploração. Até que essa cidade, Babel, se torna uma nação, um curral, Babilônia. Agora escuta, Gênesis 12. Deus chama Abrão da onde? De Babel, gente. Quando você olha aquela confusão de Gênesis 11, fala, ai, vai perder de novo o propósito de Deus, tá zica. Deus chama Abrão. Quem é o cara? Filho de Terá. Filho de quem? Filho de Sem. Filho de quem? Filho de Noé. Filho de quem? Filho de Enoque. Filho de quem? Filho de Sete. Filho de quem? Filho de Adão. Filho de quem? Filho de Deus. Deus diz assim: Abrão, sai daí. A primeira coisa que ele diz é: sai da tua terra. Não é parentela, é terra. Ele está dizendo, cara, eu vou formar um novo tipo de gente a partir de você. Essas pessoas serão uma nação de sacerdotes. Esses sacerdotes vão trazer toda a realidade do meu reino para a terra de novo. Tudo novo, de novo, assim como era no Éden. Mas eu preciso que você saia daí. O que está acontecendo aqui? Eles estão edificando uma cidade resultante de uma natureza. Deus chama Abrão para quê? Para uma outra cidade. Olha o que diz Hebreus 11, versículo 8. Quem encontrou, diga assim. Pela fé, Abrão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Tem a ver com o reino, nós já ouvimos. E saiu sem saber para onde ia. 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Que cidade Abraão saiu atrás? A cidade que João viu em Apocalipse 21. A nova Jerusalém, o resultado de pessoas que nasceram do alto, que são um novo curral, um novo tipo de gente gerado de uma mesma paternidade. Cara, está sendo edificada uma cidade, Tiago. Deus diz: Abraão, eu já construí. Eu não quero que você construa uma cidade a partir do DNA da terra. As nossas cidades, sabe o que representam para Deus? A nossa rebeldia. É por isso que todas elas serão abaladas no dia do Senhor, porque vai descer um novo modelo de cidade. Mas o que é uma cidade? O que é uma nação? Apenas a consequência do que o povo que mora nela é. Abre de novo Gênesis 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei a esta terra. E edificou ali a quem saia da presença do Senhor, e a quem atrai a presença do Senhor. E diz: se você não estiver nessa terra, eu não quero. Sai de Babel, faz o quê? Edifica um altar. Babel se torna o quê? Uma nação. Babilônia
Deus chama o povo para sair da Babilônia. Abre sua Bíblia em Esdras 3, rapidinho, e você vai ver como as escrituras são maravilhosas quando são entendidas. Esdras 3. Leandro, por que Esdras 3? Porque Esdras 3, Tiago, é quando Deus chama o povo, milhares de anos depois, para sair de Babilônia, depois de 70 anos de cativeiro. Babel vira Babilônia. Abrão sai de Babel, edifica um altar, atrai a presença, diferente de Caim que saiu da presença. Israel sai da Babilônia. O que faz Israel? Capítulo 3, verso 1. Chegando pois o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas suas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem. Diga, como um só homem. Uma multidão, 49 mil pessoas saíram de Babilônia. Deus não diz que eram 49 mil, diz que eram como um único homem. Uma nação está sendo formada em um dia. Escuta o que eu vou te perguntar. Pode, Isaías diz isso, pode uma nação ser mudada em um dia? Pode. O Brasil pode mudar em um dia? Pode. Não é utopia. Do que você está falando? À medida que somos lavados pela palavra e a mentalidade do reino vai sendo construída, e nós vamos nos tornando não como várias igrejas divididas, mas como uma única família, um único carral de pessoas que pensam e sentem como Jesus. Eles vão levantar um altar por causa que a palavra os lavou e posicionou. E o Espírito vai cair e formar uma nova nação. Os que nasceram da água e do Espírito. Agora escuta, eu preciso terminar. Versículo 3. O que eles fizeram? Esse um só homem, esse carral. E firmaram o altar sobre as suas bases. Ah, gente, olha só. Sai de Babel, edifica um altar. Sai de Babilônia, edifica um altar. Abraão, pai de muitas pessoas, um homem coletivo. Israel, um só homem. Agora você tem que entender um bagulho. Por que o Espírito Santo caiu em Atos e alinhou a linguagem das pessoas? Porque em Babel, quando o Espírito desceu, ele desceu para confundir. Mas em Atos 2, ele desce para formar um carral, uma nação de pessoas que falam a mesma linguagem, porque tem uma mente e um coração. Não importa em que parte da terra essas pessoas estejam, elas têm uma mente e um coração. Elas não têm as atitudes de Jesus, elas têm a sua própria natureza. Babel é uma cidade resultante de uma natureza. Essa cidade se torna uma nação. Babilônia, essa nação se torna um padrão de pensamento, chamada em Apocalipse a grande Babilônia. Todos aqueles que têm a natureza e o DNA da carne. Apocalipse capítulo 18. No Gênesis, começa um povo que vai se tornar uma cidade. Qual cidade? Jerusalém. Essa cidade vai se tornar uma nação. Qual nação? Israel. Os que nasceram de um homem que foi mudado por Deus no vale de Jaboque. Os que têm o mesmo DNA. Mas também está acontecendo uma cadeia da terra. Caim, Nimrod, Babel, uma cidade. Cidade, Babilônia. Nação, né? Nação, mentalidade, grande Babilônia. Cara, é demais. Mas antes, olha o que diz Apocalipse 18:1. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu a... Note, não é só Babilônia e nem Babel, é a grande Babilônia. Agora não é um lugar geográfico, é uma mentalidade. É o resultado de bilhões de pessoas que têm a natureza do pecado. A grande Babilônia se tornou morada de demônios.
Porque cidades são moradas, assim como a Nova Jerusalém é a morada de Deus, que na verdade somos nós e que é a Nova Jerusalém. Loucura, nível hard. Se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. 3, porque todas as nações, toda a estrutura das nações dessa terra, beberam do vinho da ira, da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. 4, ouvi outra voz vinda do céu que dizia: sai dela, povo meu. Agora, como se sai da grande Babilônia, se ela não é um lugar, mas é uma mentalidade, resultante de uma natureza simples? Nicodemos, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Olha como termina: para que não incorras nas suas pragas. Por que, queridinho? Porque Deus está vindo julgar a grande Babilônia, e Ele não quer que o seu povo seja atingido pelos flagelos do Apocalipse. Agora escuta o que eu estou falando. Deus está chamando uma geração para sair da grande Babilônia. O que é a grande Babilônia? Foi o resultado da nação Babilônia, da cidade de Babel, de Nimrod e de Caim, de alguém que saiu da presença de Deus, abandonou o propósito e começou a explorar e usurpar, e só gera confusão na geração. Babel, confusão de línguas. Apocalipse 13, quem achou? Antes, Deus diz assim, sai dela. Por quê? Porque Ele já marcou quem pertence a ela. Você vai entender. Olha só o versículo 16. E faz, é a grande Babilônia, tá? Que todos, pequenos, grandes e ricos, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua. Por que a marca na testa e na mão? Simples, quando Deus foi estabelecer a sua nação. Em Deuteronômio capítulo 6. Cara, isso é lindo. Porque todo mundo que é da grande Babilônia tem a marca na testa e na mão? Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, só tem um Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Só tem um jeito de amar a Deus: com todo o seu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ok, é interno. Ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e te levantando. Deus está dizendo assim: ô pai, ô mãe, faz o assunto da sua casa seu reino. Tá bom? 8. Quantos estão comigo? Digam sim. Também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais, onde? Padrão de pensamento. Modela comportamento, autoriza intervenção espiritual de Deus ou do inferno. Por que na testa e na mão? Porque sua forma de pensar determina a sua forma de agir e diz quem atua através de você. A primeira parte é nascermos da água. Aí quando todos fomos limpos pela palavra e nossa forma de pensar for a palavra, a gente vai nascer do Espírito. Vai haver um novo derramar do Espírito sobre a igreja nos últimos dias, para levantar ela na face da terra toda como um único homem, que tem uma única função: edificar um altar. Sabe o que acontece aqui? Sai de Babel, edifica um altar. Sai de Babilônia, edifica um altar. Sai da grande Babilônia,
Depois você lê em casa, Apocalipse 8, edifica o altar, oferece orações, enche as taças de incenso, a taça é jogada na terra, e Deus começa, em parceria com o seu carral, a julgar a grande Babilônia e todos que pertencem a ela.